Eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por aquilo para eu livrar outras mulheres. Eu já livrei. Né? Eu vim até com uma dessas mulheres que literalmente já até tentou suicídio, que eu costumo falar. E eu tenho uma história muito impactante. E quando eu só para nesse momento que ela teve temor a Deus, estava sensível a ouvir a voz do Senhor. Fala assim, quanto mais conhecimento, mais poder você gera. Só que você tem que saber o que você vai fazer com esse conhecimento. Porque não adianta você só adquirir e ficar lá absorvendo. Não, você tem que botar em Mulheres que empreendem. Se você está aí no outro lado da tela, só passando nessa timeline, será que não chegou a hora de você empreender e começar a abrir o seu negócio e começar a fazer sucesso? É possível. É possível você sair desse lado e sentar em um lugar e ensinar, passar experiência para outras pessoas que vai te ouvir. E você quer saber como fazer isso? Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que hoje vamos falar sobre mulheres que empreendem. E para conversar comigo sobre isso, está aqui a Jéssica Nascimento, que ela é empreendedora e mentora de mulheres. Jéssica, seja muito bem-vinda ao canal Uma Manhã Melhor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né? E como foi citado aqui, hoje atualmente eu sou empreendedora e também mentora de várias outras mulheres, né? Eu tenho uma comunidade feminina, onde ali nós ensinamos essas mulheres a empreenderem e também nós apoiamos, auxiliamos elas, porque assim, eu particularmente acredito que nós mulheres temos que nos unir. Eita. E nós passamos por muitas coisas, né? Muitas adversidades. E hoje eu tenho um projeto que auxilia elas. Olha só. Literalmente dá um apoio que às vezes elas precisam. Olha só. E eu costumo falar que essas mulheres, geralmente, elas não sabem como é que funciona todo o processo. E muitas das vezes elas até iniciam, mas elas desistem por achar que é difícil. Eu, particularmente, iniciei em um projeto maravilhoso desde 2020. E muitas pessoas, elas não conhecem a minha história por dentro. Né? Vem eu ali mentorando, auxiliando, ajudando e fala assim, a vida da Jéssica deve ser muito fácil, deve ser tranquila, deve ser, nossa, ela já começou ali já do alto, e não foi bem assim. Eu tenho uma história muito impactante que nesse tempo que eu estou ali com essas mulheres, graças a Deus, muitas se identificaram comigo. Que legal. Essa história, assim, eu geralmente conto a minha história, conto a minha trajetória de vida, porque eu sei que muitas vão se identificar ali e muitas conseguem sair de um certo abismo, se levantarem, se erguerem e dar seguimento a uma jornada. O que acontece? Eu geralmente tenho vários planos, né? E dentro desses planos, desse projeto em si, como eu conto a minha história, eu já vi muitas mulheres, muitas mães de famílias, né, muitas adolescentes saírem de uma depressão profunda. Por que eu falo isso? Porque eu fui uma dessas mulheres que saiu de uma depressão profunda, né? Eu fui uma dessas mulheres que literalmente já até tentou suicídio, que eu costumo falar. E eu tenho uma história muito impactante que quando eu conto, eu consigo trazer essas mulheres para cima, porque às vezes elas não têm ninguém, que foi o meu caso, eu não tive ninguém, mas por Deus, né? Eu acredito que Deus permitiu que eu passasse por aquilo para eu livrar outras mulheres. Eu já livrei. Eu vim até comentando com meu esposo no caminho para cá que já cheguei a ouvir de algumas mulheres que depois que conheceram um pouquinho a minha trajetória, falar assim, Jéssica, poxa, depois que eu escutei um pouquinho da sua história, depois que eu entendi um pouquinho dela, eu literalmente tirei uma mentalidade de suicídio da minha cabeça que passou hoje. Olha só, que forte isso. É muito forte. E assim, a minha vida em si, literalmente, ela começou assim do nada. Para quem não sabe, eu venho de família cristã, eu sou cristã, né? E eu acredito muito que Deus tem um propósito para todas as coisas. Amém. Com 7 anos de idade, eu costumo falar que eu consegui levar toda a minha família para Jesus Cristo. Eita, então foi você que levou. Olha só. Na verdade, acho que foi assim, a minha avó em si, ela foi a primeira e ela sempre me levava. Meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra. A minha mãe, ela, infelizmente, também, com essa situação de uma pessoa alcoólatra dentro de casa, né, acabava tendo muitas crises de ansiedade, de depressão também. Passava por muitos problemas. Infelizmente, acabava descontando nos filhos, não porque ela queria, mas por causa daquela situação, né, que eu costumo falar que eu acredito, né, que
a maioria da população brasileira passa por situações assim. E a minha avó, ela me levava para a igreja junto com ela. E eu, com 7 anos de idade, eu chegava na minha mãe e falava assim, mãe, vamos para a igreja, né? Vamos para a Que igreja legal comigo. pra você ver. Lá dentro da igreja, é engraçado que tinha os cultinhos infantis, né? E eu aceitava Jesus Cristo todo final de semana. Era meu, é que benção. Todo final de semana eu aceitava Jesus Cristo e eu achava fantástico aquilo. E eu costumo falar que todo final de semana eu falava, mãe, a senhora tem que aceitar Jesus Cristo, a senhora tem que ir para a igreja E comigo. nessa época você tinha quantos anos? 7 anos. 7 anos, olha só. 7 Então, anos de idade. a importância do ministério infantil na igreja, que Sim, ensinava isso, né? muito. E era engraçado que a minha mãe sempre falava assim, não, filho, próxima semana eu vou, até que um dia ela foi comigo. Nesse dia, acho que foi a primeira vez, na segunda vez ela foi e literalmente aceitou Jesus Cristo. Que benção. Logo depois, veio o meu pai e foi indo assim, né? Um foi chamando o outro, foi chamando o outro. E graças a Deus a minha família literalmente inteira, ela é cristã. Ah, que benção. Né? E eu acho que, não vou dizer eu acho, eu tenho certeza que Deus tinha um propósito desde o meu nascimento. Era necessário chamar a minha família para Cristo, né? Para aceitar a Jesus Cristo nessa época. Eu participei de muitos projetos desde pequenininha, com 10 anos de idade, gente. Eu já era tia de escolinha, eu já cuidava de outras criancinhas, né? Já ajudava no Ministério Infantil. Meu Deus, hein? E era muito incrível aquilo ali. Só que assim, eu não sei se. Não sei não. Eu tenho certeza que Deus tinha um propósito para todas as coisas, porque na minha infância eu era uma criança muito ativa, mas eu acho que Deus permitiu algumas coisas ali para que lá no fundo, não tem aquele ditado que fala assim que naquele momento a gente não entende. Mas lá na frente tem um porquê e um para quê. Meu Deus, né? forte, hein? E eu com 9 anos, óbvio que eu não ia entender muita coisa, mas eu acredito que Deus revelava as coisas para mim através de sonhos. Olha só. Com 9 anos de idade, eu tive um sonho que eu acho que foi o primeiro processo da minha vida começou com 9 anos de idade. Se eu ficar um pouquinho trêmula, é normal, porque toda a minha história em si é um pouquinho complicada. Né? E para uma pessoa da minha idade, hoje atualmente tenho 33 anos, não, 32, vou dizer 33. Já mãe, tendo 2 filhos. Eu nem falei, né? Sou mãe de 2 filhos, né? Tenho um menininho de 13 anos e um de 1 ano. Então, para uma pessoa da minha idade já, ainda lembrar de todos dos sonhos que tinha com 9 anos, é porque o negócio foi bem impactante. Um sonho que eu tive com 9 anos de idade, que me chamou muita atenção, que para qualquer pessoa seria muito óbvio, né? Mas para mim não era. Era um que eu lembro muito bem que eu estava num celeiro, né? Um celeiro ali, e eu estava sozinha, como se eu estivesse brincando ali com as palhas, né? Era um celeiro lotado de palhas ali, e eu me lembro muito bem de ter visto uma cobra, né? Que tinha um significado, obviamente, aquilo, né? Eu me lembro de ter visto uma cobra muito grande, muito gigantesca, ali entrando pelo celeiro, e no chão tinha bastante palha. Então ela entrava por baixo daquelas palhas ali e ficava me rodeando, me rodeando, me rodeando. E, obviamente, eu como criança estava com medo ali, mas eu ficava paradinha ali. E no meio daquelas palhas ali, veio uma pessoa que obviamente eu não via o rosto, não me lembro do rosto, não vou me lembrar, né? E vinha essa pessoa ali, de branco, e simplesmente corta a cabeça daquela cobra e me livra ali. De um perigo, na hora que ela ia dar um bote em mim. Na hora que ela ia dar um bote, essa pessoa vinha e cortava a cabeça da cobra ali. Esse foi o primeiro sonho impactante que eu tive, que eu nunca esqueci. Fiquei com 9 anos, fiquei dias remoendo aquilo. Contei para algumas pessoas, elas não sabiam me explicar, falaram que é porque eu tinha visto algum filme ou algo assim do tipo. E eu falei assim, não, vou conversar com a pastora da minha igreja. A pastora da minha igreja, infelizmente, não soube dizer aquilo. Ela disse o que era padrão, é Deus te livrando de algum perigo.
na teoria, seria isso. Deus me livrando de algum perigo, né? E a primeira tribulação que eu tive que saber lidar com aquilo, com 9 anos de idade, sozinha, começou aí. Eu com a pastora em si, ela não soube lidar com aquilo, e eu fui levando, né, toda esse processo. Não soube, tá tudo bem. Eu comecei eu te contando, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu vim de uma família que até então eles eram novos cristãos, né? Aham. E todo mundo é muito religioso ali no começo. Todo mundo quer sempre fazer o certinho no começo. E tá tudo bem, e é o certo. Eu acredito, né? A minha família, como posso dizer? Como estava todo mundo na igreja ali, então tudo tinha que estar nos padrões cristãos ali, né? Entendi. Eu tinha que estar bem vestida, né? Como a minha família em si tinha que, enfim, tinha obreiros, viraram obreiros dentro da Ah, entendi. igreja, Começou a né? fazer parte da obra. Exatamente. E até então surgiu uma situação dentro da minha família que eu acho que foi muito impactante para mim. Dentro da minha família tinha uma pessoa ali que era muito carinhosa com todos, né? Então, eu com 9 anos vou até encurtar aqui, eu com 9 anos passei por uma situação que eu não desejo para ninguém, mas muitas mulheres da minha idade eu vi que passaram por situações parecidas. Eu fui vítima de pedofilia com 9 anos de idade. 9 anos. Com 9 Meu anos de Deus. idade. O que aconteceu ali? Eu acho que Deus, na sua infinita bondade, ele me protegeu. E foi aí que eu lembrei desse sonho. Olha só. Tinha uma pessoa dentro da minha família que até então iria se casar. Ele era de fora, ia se fazer parte da minha família, né? Ele iria se casar ali. E eu tinha muito apego por ele, as crianças da minha família tinham muito apego. Eu lembro que foi uma época no meio da semana, onde todo mundo estava naquele alvoroço ali, né? Naquele alvoroço do casamento, não, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo. E todo mundo foi comprar os seus vestidos, as roupas, né? E aí, como eu era maiorzinha, eu ficava responsável pelos meus irmãos, né? A minha Entendi. mãe, ela teve que ir para comprar as coisas e eu fiquei responsável pelos meus irmãos. E eu sinceramente não me lembro se tinha um adulto ali. Eu acredito que eu não tinha. Era um quintal, tava todo mundo fechado ali. O que aconteceu foi que a minha mãe me ligou e falou assim: Jéssica, desce lá embaixo, na casa dessa pessoa, né? E pega para mim, por gentileza, um sapatinho pro seu irmão utilizar no casamento. Eu não vou citar nomes por ética, Uhum. né? Vou explicar até porque depois no final, porque que eu não cito nomes, né? Uhum. E eu fui lá, fui pegar esse sapatinho. Quando eu cheguei lá, eu vi um buquê de rosas lindo. A coisa mais linda era esse buquê de rosas. E todos eles, eu não sei o nome que se dá, mas todos eles estavam com aquela redinha, sabe? Aquela redinha que protege as rosinhas antes Sei. dela, né? Aham. Todos eles estavam com essa redinha e só tinha uma que não estava. E eu falei, nossa, que rosa linda. E infelizmente, depois me aparece uma pessoa e fala assim: ah, mas não mais linda que você. Hum. É uma coisa meio constrangedora, porque foi a partir dali que, infelizmente, a, é, a como que eu posso dizer, gente? Fica tranquilo, fica Não, tranquilo. tranquilo. É porque eu sei que é forte e é forte para Aham. mim também. Apesar de eu já ter contado essa história diversas vezes, eu sei que muitas pessoas já passaram, muitas mulheres já passaram por isso Aham. também. E como que eu posso falar? Gente, eu posso informar que toda mulher ela sonha em ter um conto de fadas ali, o primeiro beijo, tal, tudo, né? O meu primeiro beijo eu posso dizer ser exata, foi com 9 anos de idade, gente. E a partir dali começou todo um processo de guerra ali, onde infelizmente esse senhor, essa pessoa, começou com atos
para cima de mim. Eu posso falar que Deus, ele me protegeu no final de tudo. Quando eu já não tinha mais, eu era pequenininha, eu não podia me defender, eu gritava, ninguém me escutava, né? Quando eu não tinha mais o que fazer, a minha casa, ela tinha um portão, era um quintal com várias pessoas que moravam ali dentro da minha família, eram várias pessoas. Nesse portão, só se abria pro lado de dentro. Dentro da parte de fora, não tinha como alguém abrir. E, milagrosamente, esse portão abriu. Ele faz muito barulho quando você fecha, é um portão de ferro, faz muito barulho. Milagrosamente, esse portão abriu e abriu como se ele fosse até o final e depois batesse com tudo. Nesse momento, que seria um momento, né, de um ato ali em si, foi o momento em que esse senhor, ele parou com tudo, literalmente parou com tudo e falou assim, não pode contar para ninguém. Você simplesmente tem que estar aqui e não conta para ninguém, porque a sua mãe, minha mãe tinha, né, alguns problemas. Ela vai ficar muito chateada com você, ela vai brigar com você. Olha só. E ela não vai gostar do que você fez. Beleza, culpou você ainda. Me culpando. Eu, com 9 anos de idade, eu era muito esperta, mas assim, eu me culpei por aquilo. E eu literalmente não contei para ninguém. Essa situação foi se seguindo. Só que assim, se você parar muito bem, apesar de eu ter passado por isso, foi um trauma, foi o meu primeiro trauma. E você tinha 9 anos. 9 anos, meu Deus. O primeiro trauma que eu tive com 9 anos de idade, mas eu já tinha que saber lidar com ele sozinha. Porque na minha cabeça, a minha mãe não ia aceitar. No casamento em si dessa pessoa, né, com um familiar muito importante para mim, eu estava muito quieta. Uma criança que era muito agitada e começa a ficar quieta, né, tem alguma coisa errada. Só que naquela época, as pessoas elas não davam tanta atenção. Então, eu comecei, eu falei assim, bom, aconteceu comigo, eu tenho que fazer de alguma forma para que não aconteça com outras pessoas. Então, a partir daquele momento, a minha vida, ela foi em prol de outras. Eu era uma criança que brincava de bonecas e parei de brincar de bonecas ali, e eu passei a viver em prol da minha irmã. Para proteger ela. Para protegê-la. A partir daquele momento, eu comecei a viver nesse propósito, sempre protegendo outras pessoas. Qualquer outra pessoa, ela era mais importante do que eu. E fui levando a minha vida nessa estrutura, cresci, era mais esperta em relação a essa pessoa, não me deixava levar e protegia o tempo todo a minha irmã. O tempo todo a minha irmã. Com 13 anos de idade, eu já era muito mais esperta, né? Sempre livrava ali a minha irmã de todos os probleminhas, porque a forma que esse rapaz me atraía foi através de dinheiro. Entendi. Ele dava dinheirinhos assim para as pessoas, para as crianças, né? E a gente para comprar doces. E eu comecei a perceber que ele estava fazendo isso com a minha irmã. Então eu tinha muitas brigas com ele nessa época e a minha mãe não entendia, né? A minha mãe infelizmente não entendia o porquê dessas brigas, achava que era coisa de adolescente. Que realmente, né, adolescente chega a ser um pouquinho mais rebelde, mas no meu caso era porque eu realmente queria proteger. Eu tinha uma agenda e, infelizmente, a minha mãe pegou essa agenda. E nessa agenda tinha tudo, estava escrito ali, tudo com muito detalhe. Houve muita confusão dentro da minha família. E dentro, porém, eles não. A pessoa que deveria acreditar em mim ali, infelizmente não acreditou. Eles optaram por tipo assim, Jéssica, você era muito pequena, você não entendia o que estava acontecendo ali com você. Olha só. Provavelmente foi um beijinho na testa que deram ali e você interpretou de forma errada. Perdoa ele em nome de Jesus Cristo. Eita. Eu perdoei uma mentira em nome de Jesus Cristo, né? Falei assim, não, tudo bem, você está perdoado. Eu te perdoo. E a minha família seguiu com isso, com essa história. Com 14 anos eu me relacionei, tive meu primeiro relacionamento, né? E quis me relacionar porque eu queria que alguém me protegesse.
Queria que alguém me protegesse ali. Eu vou ter alguém, um homem que vai me proteger ali e vai me tirar desse mundinho aqui e a gente vai, né, viver uma trajetória diferente. Sempre fui, de certa forma, religiosa. Nessa época eu estava congregando na Assembleia, e a Assembleia, de certa forma, era um pouquinho mais rígida, né? Uhum. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época era muito mais rígido. Você não podia pintar unha, você não podia, né, usar calça. E a família em si era muito mais religiosa também. Então, tudo que era, tipo, qualquer coisinha que fosse para encobrir, eles encobriam. Em prol da Entendi. religião. Não era em prol. Eu costumo falar que não era em prol de Cristo, sim por causa da religião. Qual é a religião? O que que eu tinha vários cargos dentro da igreja. Vários. Eu era com 14 anos. Foi uma forma que eu descobri para tentar encobrir os traumas. Eu era tia da escolinha, professora de escola dominical, regente de adolescente, secretária Eita. da igreja e recepcionista também, Isso com 14 com anos? 14 anos. 14 anos de idade. Então, fazia várias coisas dentro da igreja. Me relacionei com um rapaz. Com 16, eu casei, né? Até então, com um rapaz da igreja, comandava a lei. Mas eu costumo falar que, infelizmente, eu não era para ter casado com 16 anos. E eu sempre falo para as meninas, que eu tenho muitas meninas também, adolescentes, novas. Eu falo assim: nós temos que seguir os princípios cristãos, Uhum. mas a gente tem que pensar também em ter estrutura, querer aprender, querer crescer, fazer uma faculdade. Naquela época, infelizmente, foi me instruído que eu tinha que ser mãe, dona de casa, mãe do lar e casar, virgem. Esse era o principal Uhum. princípio. Que não é que não seja hoje, né? Nós temos que seguir os princípios cristãos, sim. Só que a gente tem que pensar também no nosso futuro, e eu não tinha esse conhecimento. Casei com 16 anos, e a partir daí começa um novo ciclo na minha vida. Só uma pergunta, quando você casou com 16, você casou por livre e espontânea vontade ou teve uma pressão para você casar logo? Teve, Teve uma teve essa pressão. pressãozinha. O que aconteceu? Eu, a família na época, namorado, infelizmente tinha acabado de perder a avó dele, Hum. né? Então todo mundo teve que vender a casa, tal, tudo ali, e eles iam para Minas. E eu não poderia ficar namorando um rapaz solteiro sendo nova. Então, ou eu casava, ou ele teria que ir embora. Ah, entendi. Então você meio que ficou contra a parede. Na teoria, sim. Pra mim, eu falei assim: ah, legal, eu vou casar, eu vou ser independente. Mas eu não era uma menina, gente, eu não sabia de nada, né? Eu não tive uma instrução assim, calma, filha, né? Eu era uma menina. Casei, literalmente, eu fiz 16 anos, casei. E esse processo ali foi um pouco complicado porque eu não sabia de nada. Eu hoje em dia tem bastante discipulados, né? Até para novos casais, né? Uhum. Tem instrução, eu não tive isso. Olha só. Eu não tive quem chegasse e me instruísse o que era um casamento, para que servia um casamento, como que eu tinha que me comportar como mulher. Eu não tive, então eu tive que aprender na raça. Eu sabia que a frase que eu sabia era: a mulher sabe edifica a sua casa, então eu tinha que ser sábio. Só Olha isso. só. Era a única palavra que eu tinha na minha cabeça. E eu continuei com todos os meus cargos, né? Até acabei atribuindo mais por ser agora casada. Uhum. E nesse processo, eu, na minha cabeça, eu tinha que fazer com que o meu esposo crescesse, na minha cabeça. Então, assim, ele trabalhava, então na minha cabeça falava assim: não, fica mais um pouquinho lá, porque você tem que crescer na sua Ah, empresa. entendi. Eu não pensava em tipo, eu tenho que crescer também, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade, né? Não. Na minha cabeça, eu tinha que fazer ele crescer. E ele começou a ficar mais tempo no trabalho, a ter outros cargos, começou até a fazer. Eu lembro que ele fez faculdade também, começou a fazer faculdade, mas ele não levou para frente. Chegou um momento
que com 18 anos eu engravidei. Era a época que eu ia começar uma faculdade. Só que quando eu ia começar uma faculdade, eu descobri que eu estava grávida. Aí eu desisti da faculdade também. Eu falei assim, Ah, vou ser mãe de família e tá tudo certo, gente. Sou casada mesmo, tá tudo ótimo. Eu não pensava em tipo, calma, eu tenho que também ter uma estrutura ali, eu também tenho que crescer. Não, não pensava. Na minha cabeça não saía isso. Chegou um momento, os 18 anos, eu grávida, meu marido ficava muito tempo no trabalho, na minha cabeça ele estava trabalhando hum, muito. E aí eu comecei a perceber algumas coisas estranhas, mas eu ficava quieta, falei assim, gente, a mulher sabe edifica a sua casa, então vamos ficar, sabe, edificando a minha casa, aqui no meu cantinho. Nesse processo, meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, e infelizmente eu comecei a desconfiar de algumas coisas do meu marido. Eu tive uma primeira situação onde eu olhava assim para ele e falei assim, eu vi ele conversando com alguém, só que ele simplesmente falou assim, ela que tá dando em cima de mim. hum, Esse meu marido, ele sempre foi, no caso do ex-marido, né? Ele sempre foi da igreja também. Ele estava frequentando eles mesmo ambiente que eu. E eu não entendia como isso era possível. Então, se ele estava falando que foi ela, na minha cabeça, foi ela. uhum. Mas foi passando um tempo e quando meu filho tinha 3 anos de idade, infelizmente eu descobri a primeira traição do meu esposo. Eita. Seu filho tinha 3 Três anos anos, nessa época, eu tinha 3 anos. e vocês eram tudo envolvido na igreja. Sim, Meu Deus. tudo, era na igreja, tudo, assim, foi a minha primeira crise, a minha primeira crise de depressão surgiu aí. Acontece que, assim, acho que por causa da religião, encobriram a primeira vez, né? O Uhum. primeiro episódio de pedofilia, todo mundo encobriu ali, viveu todo mundo em paz. Eu deixei levar. Houve essa situação e, infelizmente, a minha família queria que eu me mantesse casado também. Eu nunca entendi essa questão, a igreja em si, né? Eu não falo que. Isso eu falo religião, porque são coisas Uhum. completamente diferentes. A pessoa viver pela religião e viver para Cristo. São duas coisas completamente Concordo diferentes. plenamente com você. Só que, infelizmente, foi me ensinado a viver pela religião. Olha só, A minha família vivia pela religião, né? que triste isso. Infelizmente. E o que aconteceu nesse processo? Descobrir uma traição, descobri também uma depressão, e a minha família queria que eu me mantivesse casado com essa pessoa. A igreja também. Uma coisa que comentaram que eu não culpo ninguém por isso, eu acho que é falta de ensinamento, né? É a falta Uhum. de querer se aprofundar mais na palavra. Quando eu descobri isso, eu fui atrás de pessoas, dos meus líderes, e perguntei assim para eles: eu quero me separar, porque eu acho que não tá certo isso, né? Eu não tô me sentindo bem. E aí, o que foi me instruído é: não, calma aí, você tem que ser a mulher sábia. Você tem que orar por essa pessoa, você tem que jejuar por essa pessoa, você tem que estar ali lutando por ela. E eu fiz todo esse processo. Jejuei, eu orei, toda madrugada eu estava ali orando. Só que o mais incrível disso é que antes disso, eu tive um alerta também. Antes de descobrir essa traição, eu tive um alerta, eu tive um sonho. E aí foi depois que eu lembrei desse sonho. Eu tive um sonho onde Deus me alertava da seguinte forma, só que eu não associava. Eu só percebia as coisas depois que acontecia. Eu não sei se era para eu estar preparada, eu não sei qual era o propósito ali. Eu lembro que eu estava dentro numa cama, até então, na época, era marido, né? Com ele dormindo, e eu estava dormindo também, mas eu acordava e sentava. Era uma coisa muito incrível, porque assim, parecia muito real, parecia que eu estava fazendo aquilo, literalmente fazendo aquilo. Eu sentava e olhava, e o meu quarto tinha uma porta que dava acesso à sala. E da sala vinha um rapaz muito bem vestido. E eu lembro que era muito bonito. Muito, muito bem vestido. E ele vinha cantando um hino da Santa Ceia para cima, vinha se aproximando cantando um hino da Santa Ceia.
né? Algo mais que a neve. Ele vinha se aproximando cantando esse hino, e ele vinha cantando esse hino, rindo e apontando para até então meu esposo. E eu nunca entendi aquele sonho. Nunca entendia. E depois que eu descobri a traição, eu associei. Meu esposo, até então, ele me traía e tomava Santa Ceia. Eita. Né? E depois que eu fui associar essa questão. E eu falei, e assim, eu lembrei desse sonho depois. Eu tive o sonho antes, lembrei depois, contei para os meus líderes, e eles falaram que você teve esse sonho, você deveria estar orando por ele. Era Deus te indicando que você tinha que orar por ele. E eu, ai, gente, né? Então eu comecei a orar, só que as situações de traições nunca paravam. Se perpetuou por um bom tempo, mesmo eu orando, mesmo eu jejuando, até que eu cheguei assim para mim e falei assim, não dá mais. Eu acho que eu tenho que orar por mim, eu tenho que jejuar por mim, eu tenho que lutar por mim. Se uma pessoa não quer ser liberta, não é eu que vou ficar ali. Enquanto mais eu tô orando, menos a pessoa tá, né? E aí eu deixei bem claro para os meus líderes que eu iria me separar. Eu deixei isso claro para os meus líderes que eu iria me separar. E foi aí que começou mais uma guerra na minha vida. Eita, Olha só que coisa lasqueira. interessante. Em vez deles me acolherem nessa época, eles falaram assim, tudo bem, só que infelizmente a gente vai ter que tirar você dos cargos. Meu Deus. Me tiraram de todos os cargos, me tiraram de todas as lideranças, tudo que eu tinha, e eu passei a ficar de banco. Meu Deus, gente. Espera aí, Eu me, deixa eu tentar entender isso aqui, Chico. Espera aí, meu Deus. Então quer dizer que você descobriu, você foi falar com seus líderes e eles falaram para você tentar orar para salvar o seu casamento com aquela palavra: a mulher sábia edifica sua casa. Mas do outro lado, a pessoa não estava se arrependendo. não. E toda vez que você ia, você praticamente, a culpa caía para você, porque você, aquele negócio, você não está orando, você não está tendo fé. Aí depois que chegou no final, você ainda ouviu isso, que ele falaram, vamos ter que tirar você. Ou seja, por mais que você lutou, o pessoal ainda falou isso para você? Sim. Meu Deus. E sabe o que é mais engraçado? É que eu contando essa história, eu não fui a única mulher que já passou por isso dentro das igrejas. Viu? Eu já conheci várias, eu tive o prazer, eu falo que eu tive o prazer de conhecer essas mulheres que também passaram por isso. Onde elas não podiam sair da situação que elas estavam, elas tinham que se manter ali. E eu não falo que foi em prol de Cristo, não falo que foi em prol de uma religião. Religião, para manter a boa aparência ali, né? Exatamente. E eu conheci várias mulheres que passaram por isso também. Quando isso aconteceu comigo, eu caí numa depressão. Eu já estava divorciada, já estava separada. Eu caí numa depressão muito profunda, gente. Então, espera aí. A primeira você teve quando você descobriu a traição. Foi. Aí depois que a igreja tirou você de todos os seus cargos, aí você decaí mais. Decaiu mais. Foi mais profundo ainda. Fiquei dias sem comer, né? Emagreci muito. Por exemplo, eu tenho 1,65 m, tinha 48 quilos, era muito magrinha. E aí já começaram a mudar o termo. Não era mais, além de terem me tirado, eu acabei me enfraquecendo na fé, acabei saindo um pouco da igreja, e aí eu já estava endemoniada. Ixi, começaram a falar que você estava agora possessa. Era o demônio. Olha só. Infelizmente, isso vinha também da minha família, por falta de conhecimento, tá? Hoje eles têm conhecimento, já é uma situação completamente diferente, mas naquela época não. Não tinha. Porque era isso que estava sendo imputado ali na cabeça deles e na minha também. Até eu, acho que comecei a achar assim, pronto, é demoniada, gente. Né? Até eu. Só que assim, eu passei por esse processo só. Então, assim, eu tentei perdoar, eu tentei de todas as formas, né? Mas lutou. eu lutei. Só que quando eu precisei, eu também não tive um apoio. Então, assim, eu acabei tendo contato com muitas mulheres também que também necessitavam desse apoio. O que acontece? Tem muitas pessoas, irmãs dentro da igreja, que infelizmente têm um relacionamento abusivo, né? Que passam por situações tanto
às vezes com os próprios filhos que passaram por pedofilia, né? Enfim, e tentam encobrir isso dali. Outros são obrigadas a esconder aquilo ali. Triste isso. E muitas mulheres, é incrível como muitas mulheres não tiveram esse suporte. Até esse projeto que eu faço com essas mulheres é para dar esse apoio. Essa que você não teve na época que você precisou. Não. E a gente criou esse projeto justamente para dar esse apoio também. Entende? Para que elas conseguissem, tipo, não se sentir só. E é incrível o quanto isso é importante. Ter um apoio dentro das igrejas. Eu até falo para qualquer pessoa, pastora, líder, tenha uma rede de mulheres Tem dentro um da Rio de igreja. Janeiro. Olha só que legal, hein? É muito importante ter, porque a gente não sabe o que essas meninas passam dentro de casa, o que essas mulheres passam dentro de casa. Às vezes até tem solução os relacionamentos, os casamentos. Eu nunca falo assim, separe. Não, não é isso. Às vezes tem até. Só que por causa da falta de apoio, acaba sendo destruída uma família e uma pessoa em si. Olha só. Entendeu? E que foi, infelizmente, o meu caso. Eu saí, acabei. Eu falo que virei alcoólatra. Não entrei num ritmo, tive conhecimento de coisas que eu nem precisava ter conhecido, Olha só. entendeu? Justamente porque me falaram, já que você está sendo endemoniado, então agora, né? Você. Nesse meio percurso, mas por incrível que pareça, mesmo eu não sei se foram orações, que eu tive orações da minha família também, por mim, eu sempre tive, de certa forma, a proteção de Deus. Olha só. Deus sempre esteve com você. Me protegeram de alguma forma. Meu Deus. Eu, mesmo nos caminhos que eu sabia que eu não deveria estar, eu olhava e falei assim, gente, eu acho que por ali não vai ser a melhor caminho. Eu sei que eu tô errada, mas ali eu acho que eu não vou, não. Você tinha um temor ainda, né, Jéssica? Exatamente. Meu Então, Deus. assim, de certa forma, eu sempre tive uma direção ali de Deus. Nesse percurso, eu tive outros relacionamentos, né? Me envolvi com outras pessoas. Aonde eu olhava, assim, eu tinha um filho pequeno, uma mãe solteira, num caminho que não devia estar. Mas eu sempre olhava assim para o meu filho e falava assim, calma aí, de certa forma eu sou exemplo para ele, eu tenho que tomar Uhum. cuidado. Nessa época, seu filho tinha quantos anos? Quando eu já estava para 4, 5 anos, já, 5 anos. né? Dá para 4, 5 anos. Acabei carregando nessa minha trajetória muita angústia. Nossa, como eu carreguei angústia. Acabei me tornando uma pessoa angustiada. Então, as minhas depressões, elas sempre vinham e voltavam. Nesse meu percurso, eu tive outro, como eu te falei, tive outros relacionamentos fora da igreja. Acabei conhecendo um outro rapaz, né? Aonde, por incrível que pareça, eu falei assim, agora vai dar certo. Dessa vez, eu acho que vai dar certo. Esse rapaz, de certa forma, tinha uma história parecida com a minha, tinha um filho também. Eu falei assim, então ele vai entender, porque hoje em dia, uma mãe solteira se relacionar com outra pessoa, ela tem que pensar duas vezes. Porque a pessoa ela tem que gostar do filho também, né? Eu já vinha de várias outras situações, mas não sei porquê, eu falei assim, dessa vez vai dar certo, né? Só que existe uma coisa, eu acho que é incompatibilidade de gênero. E aquele ditado que fala, a luz não se envolve com as trevas, realmente é É verdade. verdade. Porque eu cresci numa família cristã, mas você, por mais que eu tenha saído da igreja, mas eu era uma pessoa com princípios e valores. Imagina você se relacionar com pessoas de uma situação completamente diferente, onde a pessoa gostava de balada, gostava de bebida, gostava de tudo, e eu já, tipo assim, poxa, eu queria um parque, eu queria um cinema, eu queria Mais família, né? mais família. E eu me envolvi com uma pessoa que era totalmente oposta, me levava para esses lugares, mas lá no fundo eu não queria aquilo. Eu me envolvi por um ano com esse rapaz, mas quando eu já tava, tipo assim, poxa,
eu acho que já tá bom por aqui, né? Acho que não tá dando mais certo, a gente tá discutindo demais, vamos separar? Quando eu decidi fazer isso, a vida resolveu me dar mais um pontapé. Eita. E aí eu falo assim: bom, eu acho que agora vamos te dar mais um ensinamento, né? Esse foi o estopim de tudo. Esse meu namorado, de certa forma, ele sofreu um acidente muito grave de moto e ele ficou paraplégico. Eu olhei essa situação, como eu sempre fui protetora, como eu sempre pensei nas pessoas antes de mim, eu falei assim: eu não vou deixar ele. Uhum. Eu não vou ter a capacidade mental de olhar para ele e falar assim, mano, eu vou te largar porque você tá numa situação complicada. Infelizmente, ele tinha pais idosos, ele era filho único, tinha um filho, mas, poxa, como que ele vai viver agora? Não, eu vou estar ali do lado dele. Eu segui essa trajetória de literalmente ser uma mulher sábia, só que dessa vez protetora. Entendi. Esse, de certa forma, esse rapaz que eu cheguei a ser noiva dele, eu. Quando ele sofreu o acidente, no dia eu já estava com o intuito de me separar, porque eu já estava com umas desconfianças de traição também. Uhum. Só que eu falei assim: não, coisa da minha cabeça. No dia, infelizmente, que eu fiquei com o aparelho celular dele, eu descobri algumas coisinhas, mas eu falei assim: não, beleza. Só que olha só que coisa mais maluca ainda. Alguns dias antes, acho que alguns meses, não me recordo exatamente, eu tive um sonho com esse meu. Rapaz, eu tô marcando aqui, todo você tem um sonho. Pode contar. Todas as situações eu tive um sonho, gente. Parece que é uma coisa maluca. Inclusive, eu contei pra ele esse sonho também, né? Mas foi bem depois, obviamente. Nesse sonho, eu estava segurando ele, segurando a mão dele, e ele falava assim para, tava no chão, infelizmente estava ensanguentado, estava no chão, e falava, por favor, não me abandona, não me abandona. Desse sonho. E o que aconteceu? Ele teve o um acidente, ele ficou em coma, se não me engano, de 3 para 4 dias. No dia que ele acordou, ele estava entubado, infelizmente, e ele falava assim para mim, segurava minha mão como se ele quisesse falar alguma coisa, e foi na hora que eu lembrei do sonho. Tiraram o tubo dele e eu cheguei a perguntar assim, foi quando ele falou, não me abandona. Eu pensei, não, não vou te abandonar. Mas não me esconde mais nada. Tem alguma coisa que você quer me falar? Agora é a chance. Ele, não, não tem. Eu segui com todo. Gente, eu acho que eu conheci também nesse trajeto várias mulheres de homens que são cadeirantes, né? Conheci várias. E não é fácil também. Porque eles passam por um processo chamado processo de luto. E não é Hum. fácil para eles, gente. Eu sei que é muito difícil para eles. É muito, muito difícil. Imagina você ter uma vida normal e do nada você não poder mais andar. É muito difícil para eles. E eu vi o quanto que ele sofria. Eu tentei auxiliar o máximo que eu podia ali. Tinha dias que ele não queria comer, tinha dias que ele não queria fazer a fisioterapia. E a gente tem que fazer a fisioterapia com eles. Uhum. Tinha dias que ele, tipo, acabava sendo ríspido com a gente. Olha E só. a gente tem que aceitar. A gente passou por um processo ali, um programa chamado Lucy Montoro, onde ele tinha que passar com o psicólogo. E ele não queria passar, quem passava era eu, Olha só. né? E a psicóloga sempre falava assim, ó, esse é um processo muito difícil. Se você for ficar, você tem que ser forte, porque não é fácil. Eu auxiliava em todos os processos que vocês imaginarem. Desde comer até dar banho, até ele começar a ter autonomia. Ele passou a ter autonomia, graças a Deus, mas foi um processo muito complicado, porque ali foi onde eu tive as minhas crises mais fortes. Foi tão forte que, por 3 vezes, eu tentei literalmente me suicidar. Eita. Porque, assim, eu não queria. Eu fui ensinada a ser forte, Uhum. sozinha, né? E eu não queria que a minha família visse que eu estava sendo fraca naquele momento. Ah, entendi. Você queria adotar a postura da Mulher Maravilha. Exatamente. É E uma bem isso coisa, daí. como você conseguiu conciliar o trabalho e cuidar dele? Nessa época eu não trabalhava. Ah, você teve que abandonar o trabalho para cuidar dele. É, Olha só. nessa época eu literalmente parei com tudo para cuidar dele. Olha só. Eu trouxe o meu filho comigo, a gente veio morar no Vila Gildo nessa época,
porque como estava na cadeira, né, de rodas, não podia ficar subindo escada. E foi um processo bem complicado, porque além de eu estar passando por um momento complicado, ele está passando por um momento complicado, o meu filho também passava por um momento complicado. Nessa época ele já estava com o quê? Com 7 aninhos já, Hum, né? Com 7 anos. E foi aí que começou todo um período muito complicado. Muito complicado. Eu tive a primeira crise, porque é muito difícil, gente. Se eu fosse contar detalhadamente aqui, a gente vai ficar horas. Mas é muito difícil. Eu tive a primeira crise, a família dele me ajudava bastante, né? Em relação a essas crises. Eu tive a primeira crise, eu lembro que eu fiquei trêmula, trêmula. E cheguei a tomar alguns remédios, já com o intuito de. já, os remédios dele, né? Os remédios que ele tinha, por causa devido a essa a condição dele, infelizmente ele acabou tendo arritmia. Então eu comecei a tomar os remédios dele para tentar, e porque eu Isso. não me via, falei assim, eu não vou conseguir, sinceramente, não vou conseguir largar isso aqui. Não vou conseguir deixar ele. Eu me coloquei aqui, eu não vou conseguir largar. E eu também não. Na minha cabeça, as pessoas não iriam sentir tanto a minha falta. Mas quando você tentou fazer isso, você não, na sua mente não passava seu filho, como ele ia Por incrível que ficar? pareça, não passava. Na Olha minha só. cabeça, ele ia ficar bem. Ele tinha a família do pai, Ah, né? Ele tinha entendi. os avós. Então, na minha cabeça, ele iria ficar bem. Mas, assim, a gente não vê a nossa importância quando tá por esse Uhum. processo, né? Quando a pessoa tá numa crise de depressão, por isso que eu falo, eu nunca julgo uma pessoa que, tipo, tá passando por uma crise, porque literalmente ela já tá no fundo do poço. Ela tá ali no lamaçal terrível. Eu lembro que teve uma vez que o meu filho, eu sempre tive pressão baixa, né? E o meu filho, ele sabia que eu tinha pressão baixa com 7 anos de idade. Ele já tinha visto alguém me dar sal pra voltar. Voltar de novo à pressão. E aí ele chegava e ele chegou e falou assim: Mãe, peraí que eu vou pegar sal. Calma que eu vou pegar sal pra senhora. E ele pegava sal pra eu tentar voltar. Mas eu já tinha tomado o remédio, eu já tava. Era os efeitos do remédio, né? Uma outra vez eu tentei me jogar na frente de um carro, só que ele parou bem na E você hora. estava sozinha. Dessa vez eu tava sozinha. E numa última vez que eu também tomei os remédios, me levaram, a família dele me levou pro hospital por causa dessas crises, né? E lá foi ali que eu vi uma coisa muito incrível. A médica, foi a última vez que eu fiz isso. A médica falou: Você tem filho? Eu falei: Tenho. Eu falei assim: Ah, eu vi. Acho que ele tá ali com o pessoal, né? Eu falei assim: É. E aí ela falou assim: Você não pensa no seu filho? Eu falei assim: Ele vai ficar bem. Eu falei assim: Mas calma aí, ele vai crescer. Você parou pra pensar que ele pode seguir o seu exemplo? Pensa aqui comigo. Quando ele estiver passando por uma dificuldade, você está ensinando ele que ele tem que desistir. Gente, eu chorei tanto naquele dia, mas eu chorei tanto, 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 tanto. Ela me deu um remédio, eu dou pra dormir, né? Eu lembro que eu dormi, eu fui liberada, eu lembro que eu dormi em casa o dia inteiro. Mas quando eu acordei, eu chorava de novo porque eu lembrava disso. Eu falei assim, literalmente, é isso que eu tô passando pro meu filho. Eu tô ensinando ele que quando ele tiver com um momento difícil, ele tem que desistir. E se o desistir dele também for desistir da vida, Meu Deus. né? Então, aquilo ali foi literalmente um momento que eu falei assim, não, a partir de agora eu tenho que me reerguer. E eu lembro que minhas costas eram todas cortadas, eu tenho cicatriz até hoje, inclusive, porque eu me Tá. machucava muito. E eu lembro que era no banheiro, eu tenho esse hábito até hoje de orar, né, dentro do banheiro, né, quando eu tô ali fazendo uma oração ali com Deus. E era no banheiro que eu pedi uma orientação para Deus. Eu falei assim, ó, de verdade, se for para eu seguir mesmo, me livra disso aqui. Me livra de alguma forma, mas de uma forma que não seja prejudicial para ninguém. Entendeu?
que é onde ambas as partes consigam viver. Uhum. Foi aí que eu tive um outro sonho, gente. Eita, mais um, deixa eu anotar aqui. Eu tive esse outro sonho onde eu via uma menininha no meu colo, com o cabelinho cacheadinho, né? Eu lembro bem detalhada, bem detalhada. E ela chamava até então, na época noivo, né, de pai. Eu achava que essa criança era minha. Então aí o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer tratamento, a gente começou a fazer tratamento para ter filho. Ah, entendi. Porque, de certa forma, eu não poderia ter, então a gente começou a fazer tratamento. Eu falei assim, vai ser minha filha, vai ser minha filha essa menina. Na minha cabeça, eu sempre tive sonhos, agora um sonho positivo. Na minha cabeça era um sonho positivo. Só que vem a questão aí. Infelizmente, eu descobri. Na verdade, eu estava desconfiada disso antes, né? Mas a gente tem uma desconfiança, só que a gente não leva em consideração. Eu descobri de uma forma muito terrível que antes da lesão dele, ele teve um caso com uma colega minha, uma amiga minha. Desse caso, ela engravidou. Isso antes da lesão, né? É uma coisa meio absurda, porque quando a menininha nasceu, eu até pegava a fotinha da menina, olhava assim, será? Coisa da minha cabeça, né? Não. Porque ele foi padrinho dessa menina, Ele foi padrinho? foi padrinho dela, mas ele nunca pegava a menininha. Nunca pegava a menininha. E eu falei assim, poxa, mano, tem uma coisa muito estranha nisso. E eu pedia para Deus se revelar. De alguma forma, Deus tinha que revelar. Chegou um momento que eu e uma outra amiga minha, na verdade, essa outra amiga minha se juntou para descobrir a verdade e realmente descobriu. A menininha era filha dele. Meu Deus, Jéssica. Aí eu falei, pronto. Aí foi mais outro baque que eu tive. Só que eu literalmente me separei, só que eu não conseguia me separar porque ele estava num momento frágil, do luto dele mais forte. Aí começou de certa forma, algumas perseguições, né? Onde ele falava que iria se matar. E aí eu voltei com ele, para ele não se matar. Ou seja, eu sempre pensei nas pessoas antes de mim. E aí eu falava, eu acho que Deus naquele momento fala assim, filha, você pediu para eu te revelar, eu revelei, mas você voltou com a pessoa. E aí eu falava assim, não, Senhor, mas me ajuda de novo. Me ajuda de novo a sair disso aqui, porque não tá dando. Eu tive outras crises de ansiedade, de depressão, aonde até ouvi que eu era louca, né? Eu tentei aceitar a menininha da melhor forma possível. Por incrível que pareça, a menininha gostava de mim. Eu passei a tentar ter um vínculo com ela. A menina é linda, gente, a coisa mais linda. Ela nunca teve culpa de nada. Eu acredito que Deus deve ter um propósito muito grande na vida dela. E só que o problema estava em mim, né? Eu olhava para ela e lembrava de tudo que acontecia e ela não tinha culpa. Ela me abraçava, me beijava e eu não entendia. E eu não conseguia conviver com aquilo, e aí as crises de depressão voltavam. Graças a Deus eu não queria me. Eu pensava, não vou me matar. Eu tenho um filho, eu tenho ali uma criança. Mas era muito difícil, porque é o único pensamento que vinha, eu falei assim, gente, eu não consigo, eu não sei lidar. Até que por um último estopim eu falei assim, Senhor, é a última vez. Eu vou numa viagem, e nessa viagem, se for para eu continuar nessa vida aqui, legal. Mas se não for para continuar, o Senhor vai arranjar uma situação aonde é dessa viagem que eu vou sair dessa vida, né? Disso dali. Nós fizemos essa viagem, porque ele não saía, né? Ele não saía para canto nenhum. Nessa viagem, por incrível que pareça, ele resolveu ir. Aí eu falei assim, eu acho que o Deus está querendo me dar um sinal aqui para mim ficar, né? Deus deve estar dando sinal para quero continuar com ele. Mas não, eu acho que já tinha um propósito ali. Tava indo tudo bem, até que no último dia ele surtou, não sei porquê. Era para ir no encontro de casais, se não me engano, e ele não quis ir nesse encontro de casais. E aí teve uma briga muito feia e eu falei assim, acabou. Meu pai me pegou e falou assim, Jéssica, acabou. Não dá mais. Você vai se separar, vamos voltar para casa, vou pegar suas coisas e a gente vai embora.
ouvi algumas coisas, muitas pessoas, infelizmente, não souberam o motivo da minha separação com ele. Ouvi muita gente falar que eu me separei porque ele era cadeirante. Ouvi muitas coisas de pessoas que não conheciam a situação, não era nem dos familiares dele, porque as pessoas que estavam ali dentro sabiam o Sabia que motivo, tava passando, né? mas quem estava de fora não sabia. Então, era muito constrangedor. Naquele momento ali que eu entrei numa outra crise depressiva, foi na pandemia, e eu já estava naquele momento de querer se matar de novo. Eu ficava só no quarto ali, mesmo sabendo que eu tinha um filho, mesmo sabendo, tipo assim, tendo aquela pressão psicológica do, da situação, porque ele começou a querer se matar de novo, né? Mandar mensagens para mim querendo se matar de novo, e eu tentando saber lidar com aquilo. Eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, de alguma forma eu preciso me livrar disso daqui. Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a me restabelecer. Eu vou tentar, eu não consigo olhar para ele Uhum. com ódio, eu não consigo olhar para a situação, eu não tenho ódio dele, eu não tenho raiva dele, eu quero que ele cresça, eu quero que ele se Uhum. restabeleça. De alguma forma, eu lembro que ia ter um evento de mulheres, alguma coisa assim do tipo, e eu fui nesse evento de mulheres. Só para você ver mais uma vez o poder de um evento feminino, né? Olha só. Eu fui nesse evento de mulheres, foi numa época de pandemia, mas na época que ainda não estava em quarentena. Uhum. E nesse evento de mulheres tinha a apresentadora não, a responsável, né? Ela é uma coach. Ela falou sobre situações bem parecidas com as minhas. E ela falava assim, olha, às vezes as coisas na nossa vida não dão certo por causa de situações no passado que a gente não perdoa. Hum. Não nos perdoamos e não perdoamos as pessoas que nos fizeram mal. Foi nesse dia que eu lembro que ela deu um papel, cite todas as pessoas que você acha que te fizeram mal. E eu citei lá, desde os meus 9 anos de idade até aquele ponto ali. Coloquei lá. Isso incluía todo mundo, até eu tinha um rancor muito forte, até da minha família mesmo, Uhum. entendeu? Um rancor muito, muito, muito forte. E aí ela falava pra gente escrever, pegar aquele papel e coloca. Agora você vai colocar o seu nome, porque o seu nome tá aí também. Você não se perdoa. Olha só. Você se culpa por muitas das coisas que aconteceram. E realmente era verdade. Por exemplo, com os meus 9 anos de idade, eu me culpava, falei, se eu não tivesse ido, não teria acontecido, Olha só. né? Se eu não tivesse me casado, talvez eu estava em outra vida. Então, eu me culpava pelas coisas. E aí ela falava assim, o poder do perdão, ele é muito grandioso, porque quando você se perdoa e perdoa as outras pessoas, a sua vida ela progride. Olha só que forte isso. E foi a partir daquele dia que algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu literalmente vim dos meus 9 anos até os meus 27 anos, uma vida de certa forma, muitos traumas, muitos problemas, muitas angústias e muitos rancores. Naquele dia eu chorei muito. Eu lembro que a minha mãe veio para me abraçar, a minha tia, que foi uma das pessoas que souberam da época da pedofilia, que eu cheguei a contar para ela, e não fez, até então não tinha feito nada, veio me abraçar pedindo meu perdão, eu perdoei ela, né? E eu comecei a perdoar todas as pessoas que literalmente causaram traumas na minha vida. Uhum. Hoje eu não tenho problema com nenhuma delas. Meu Deus. Não é Maravilha. nenhuma delas. Eu não tenho problema com a pessoa que infelizmente causou o primeiro episódio de trauma na minha vida com 9 anos. Convivo com essa pessoa de certa forma naturalmente. Eu não tenho tipo empatia de amizade, mas convivo com ela. Uhum. Com o pai do meu filho, não tenho problema nenhum com ele, nenhum. Muito pelo contrário, se né, eu desejo todo sucesso, inclusive hoje ele tem uma família muito bem estruturada, graças a Deus. E eu acredito que ele também aprendeu com os erros dele, Uhum. né?
Com esse rapaz também, não tenho problema nenhum, muito pelo contrário, sempre pedi para que Deus abençoasse muito bem a vida dele, para que se restabelecesse. A filhinha dele é a coisa mais linda, né? Também os filhos dele, que ele tem um filho também. E eu, a partir desse momento que eu comecei a perdoar essas pessoas, a minha vida literalmente começou a progredir. Por incrível que pareça, eu saí de um buraco. E um episódio do meu filho, um único episódio do meu filho, me fez ver que eu posso ir muito além. O Rafael, com 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, 9 anos de idade, ele pediu para me comprar um cubo mágico. E eu falei para ele: não, Rafa, você não sabe fazer isso. É muito difícil. Meu pai foi lá e comprou esse cubo para ele. 2 dias ele aprendeu a decifrar esse cubo. E ele falou assim: mãe, olha só isso aqui, eu consegui. Eu olhei aquilo ali e falei assim: gente, nunca mais eu vou falar isso para ele. E muito pelo contrário, agora eu vou ser o exemplo para ele. Nesse dia eu fui lá, arranjei um emprego, comecei a trabalhar normal no comércio, só que infelizmente devido à pandemia, travou. E foi por causa desse travamento da pandemia que a minha vida deu uma ressignificada. Eu comecei a estudar, eu comecei a pensar em mim, comecei a fazer projetos comigo, comecei a empreender dentro de casa mesmo, por causa da pandemia. Comecei a ter faturamentos dentro de casa. Eu estudava constantemente. Primeiro, para ocupar um pouco a minha mente, porque eu era muito ansiosa. E segundo, porque eu acredito que aquilo ali foi o fundamental para o meu crescimento. Comecei a fazer escolhas positivas para mim, comecei a pensar em mim em primeiro lugar. Eu costumo falar que a frase que eu usava era o seguinte: se eu não estiver bem, o meu filho não vai estar bem. Se eu não for exemplo, se eu não evoluir, se eu não crescer, o meu filho não vai querer crescer, né? E isso era verdade. Para as pessoas ao meu redor ver que é possível o crescimento, eu tinha que dar o primeiro passo. Agora a chave virou, não era mais o outro, era Não, você. era você, porque eu sempre pensei nas pessoas antes de mim. Então, Jéssica, dando um recado para essa mulher que está assistindo aqui, ela vai deixar um like, ela já vai comentar aqui. O primeiro passo, então, não é a pessoa cuidar do outro. Ela primeiro tem que praticar o amor próprio. Exatamente. Então, essa pessoa que vai estar se assistindo, qual é a dica que você dá para ela se ela está passando por essa situação nesse momento? Se amar em primeiro lugar. Meu Deus, hein? Literalmente se amar em primeiro lugar. Porque se a gente aceita as coisas ruins, é porque a gente não se ama em primeiro lugar. E eu sei o quanto é difícil isso. A gente olhar pra gente e falar assim: eu me amo em primeiro lugar. Não é da noite pro dia. Mas a gente primeiro tem que perdoar os erros dos outros. E é muito difícil. Isso é difícil. É muito difícil você olhar para um pai de família e ver que ele fez algo ruim para sua filha e falar: te perdoo. É muito difícil você ver que alguém fez algo muito ruim para você, que te trouxe traumas e mais traumas e mais traumas, e falar assim: eu te perdoo. É muito difícil. Meu Deus. Só que é isso que faz a gente mudar. O perdão não é para a pessoa, é para a gente. Entendeu? O perdão é para nós evoluirmos, para tipo tirar aquele peso das nossas costas. E a partir do momento que eu consegui perdoar e me amar em primeiro lugar, a minha vida ela saiu tipo disso aqui para isso. Foi uma coisa surpreendente. Só quem me conhece desde a da infância, né? Ou quem me acompanhou essa trajetória, sabe o salto que eu dei. Meu Deus. Tudo isso porque você praticou o perdão. Uma coisa que para muitas pessoas assim: isso não deve ser verdade, pior que é. O ato de nós perdoarmos e nos amarmos em primeiro lugar faz com que a gente saia de uma zona, de uma bolha que literalmente te prendia. Uma vez eu vi um vídeo, óbvio que foi com outro significado, mas eu vi com outro propósito para mim, aonde era um teatro, e ali provavelmente as pessoas estavam simbolizando a angústia, a dor, a depressão, tudo ali, arrancando as pessoas, né? Tipo, arranhando, prendendo elas ali. E só quando, tipo, acho que ali era um anjo que estava simbolizando, ou Jesus Cristo, eu não lembro muito bem, ele estava ali e a pessoa estava ali, tipo, sendo meio que devorada por essas angústias. Quando ela decidiu
literalmente tomou a decisão de, não, eu vou para lá, é para lá que eu vou, as coisas começaram a fluir. Eu levei aquilo ali muito pro meu pessoal. Uma decisão minha fez eu mudar. Às vezes a gente tem que tomar decisões e encarar essas decisões também. Não é falar assim, eu vou mudar e ficar ali estagnado. Não, muito pelo contrário. Eu perdoei, eu comecei a me amar e eu comecei a tomar decisões por mim. Olha só, meu Deus, que forte isso, Por hein? mim. A partir dali, como eu citei, eu comecei a estudar, eu comecei a ver que eu tinha dons, né? Falei assim, calma aí, eu tenho um, porque eu gosto de ensinar, eu sempre quis ensinar, eu ensino desde pequena na igreja, É. né? E aquilo que eu estava fazendo para mim, né, trabalhando ali, eu criei o meu primeiro grupo, uma comunidade com uma amiga minha. Vamos criar um grupo para ajudar algumas meninas a trabalharem com isso também? Vamos. Olha só. E foi tudo ali na pandemia. Então, assim, eu trabalhava até então numa loja e eu trabalhava também de casa, empreendendo mesmo. E eu comecei a ver que os resultados de eu trabalhar dentro de casa estavam gerando muito mais lucros do que trabalhar ali para a Ah, empresa. E aí foi quando eu pedi demissão e comecei a trabalhar literalmente só para mim. Comecei a montar projetos de mentoria, me tornei mentora, faço parte de um outro projeto. E hoje eu auxilio, a partir dessa decisão que eu tomei ali, eu auxilio outras mulheres que passaram pelas mesmas coisas que eu a trabalharem de casa também, a trabalharem perto dos seus filhos, a se tornarem mais empoderadas em si, autoconfiantes, porque é isso que o nosso projeto faz, né? Fazer com que essas mulheres que passaram por coisas parecidas consigam sair dessa bolha, consigam perdoar as pessoas que as fizeram mal Uhum. e consigam ter amor próprio e pensar mais nelas. Entendeu? Então, assim, essa minha história foi só para provar, só foi para mostrar, literalmente, que por mais que a gente esteja no fundo do poço, tem uma luz no fim do túnel. Por mais que, tipo, a gente ache que Deus não está zelando pela gente, eu acredito que, não só, eu tenho certeza que Deus está. Como eu te falei, eu contei essa história várias e várias vezes. Eu não contei literalmente detalhado, porque ela é muito Uhum. longa. Eu tentei resumir o máximo aqui. Mas eu vi muitas outras mulheres com situações parecidas, muitas meninas que também tentaram se matar, muitas meninas que tipo saíram de relacionamentos que onde literalmente era abusivo, onde ela apanhava, Uhum. onde, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho uma mentorada que hoje ela tem o salão dela, Olha que benção. né? Ela utilizou as estratégias que a gente ensinou na mentoria para a infraestrutura dela, para o salãozinho dela. Eu tenho uma outra mentorada que, tipo, ela literalmente se tornou mentora também com a história dela, ela ajuda outras Ia, mulheres, que legal. entendeu? Então é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, que, em especial para as mulheres, que elas podem ser muito mais do que elas acham que elas são. Então, se qualquer treta ou dificuldade que a pessoa passar, se ela decidir, é possível ela sair dessa situação e se tornar uma mulher de sucesso. Sim, eu acredito muito nisso, né? Eu sei que não, a gente temos provações, temos dificuldades, mas hoje em dia eu falo assim, eu já passei por tanta coisa nessa vida que qualquer coisa que vier na minha frente, eu vou conseguir passar, porque eu sou forte, Isso. Você olha entendeu? para trás e vê os gigantes que você já venceu e olha para os que estão na frente e fala, vai ser só mais um na minha Exatamente. lista. Se eu passei por todos esses outros, eu vou passar por esses também. Então, assim, o meu propósito em si, o meu intuito, literalmente, é ajudar outras mulheres a quererem também sair desse lamaçal que às vezes elas se encontram e mostrar para elas que elas podem muito mais e se elas quiserem, elas podem ser empreendedoras, elas podem ser dona de si, dona do próprio negócio, não depender de outras pessoas, né? E ser mulheres poderosas também. Meu Deus, que forte. Meu irmão, você chegou até aqui. Quero te agradecer. Ó, eu fui anotando algumas coisas aqui que a Jéssica foi falando e eu aprendi bastante com a história dela. Eu queria passar aqui de forma bem pontual para você. Primeiro, quando ela conta do começo, quando ela tinha 9 anos, do sonho
que Deus estava sempre avisando ela. Então, ou seja, Deus sempre vai dar sinal. Sempre vai dar sinal para você. Talvez você está passando por uma situação aí, ninguém está me vendo. Observe os sinais. O João Batista um dia mandou os discípulos dele perguntar para Jesus se ele era mesmo quem deveria vir ou se tinha que esperar outro. E a resposta de Jesus, acho que foi: observe os sinais. Olha o reino de Deus sendo pregado, as pessoas sendo curadas. Então, observe os sinais que você vai ver que Deus vai estar com você. Mas o ponto mais interessante, Jéssica, aqui da sua história foi uma palavra que a médica falou para você olhar para o seu filho no momento que as coisas piorar. É assim que você vai enfrentar a vida? Essa frase que você falou me pegou. E eu entendo que foi como se fosse Deus sentando ali, falando naquela mulher, olhando para você, se conectando. Jéssica, é assim que você vai tratar. E você ali absorveu essa mensagem, pegou essa mensagem, e daí por diante você foi para cima e falou: não vou mais querer correr para a morte quando a situação ficar difícil. E você correu atrás de conhecimento, você foi para essa palestra, né? A gente falou aqui como é bom você estar em ambiente onde palavras, ensinamentos, mentoria está sendo liberada, porque é outras pessoas que passou por essa situação. Então você vai pegar uma informação ali, poxa, se ela foi capaz, eu também sou. Se ele chegou até ali, eu também vou conseguir chegar. Então você tem que estar nesse ambiente onde palavras são liberadas, onde profecias são liberadas, onde experiências são compartilhadas. Para quê? Para você sair desse lamaçal que você está. E hoje a Jéssica está aqui, hoje ela tem esse projeto dela, tem a comunidade, hoje ela ensina pessoas, hoje tem mulheres que faz os cursos dela, tudo porque... Mas eu entendi também, Jéssica, que tudo que você passou te deu uma habilitação e autoridade para você ensinar hoje. Eu costumo falar também que, tipo assim, aquela frase que eu falei lá no começo, na hora que a gente está passando por qualquer tipo de dificuldade, a gente não entende. Mas tudo tem um porquê e um para quê. Um para quê, meu Deus. Deus, ele não deixa a gente passar por alguma situação em vão. Eu acredito bastante que muitas das coisas que nós fazemos são escolhas nossas, mas mesmo as nossas escolhas, Deus tem um livramento ali, entendeu? E aquilo que você falou também, né? Deus também mostra os sinais. A gente é que tem que estar atento para se perceber ali e escolher também se nós vamos querer continuar na situação que nós estamos ou passar por ela. Olha só, meu Deus, que Né? forte, hein? Eu também lembrando aqui, eu lembrei de José, o Espírito vem lembrando que passou por tudo isso, ele não entendeu. Aí os irmãos dele lá na frente falou: Zé, o pai mandou você perdoar a gente porque a gente fez isso com você. E ele falou: eu não estou no lugar de Deus. Agora eu sei pelo que eu passei, só para eu agora dar essa bênção para vocês. Vocês fizeram mal contra mim. E o meu Deus transformou esse mal em bênção e hoje eu vou abençoar vocês. Então, vocês, mulheres que estão assistindo aí, esse é o nosso quadro Mulheres que Empreendem. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, você tem duas opções. Ou você fica frustrada pro resto da vida, ou você se cura e acaba curando o outro e até dando água para esse que te feriu. É uma escolha. Vai ser um pouco difícil, mas se você escolher esse caminho que a Jéssica trilhou, de olhar para a situação, oferecer água, alimentar esse, você vai ver que a gratificação é muito grande. Jéssica, muito obrigada por compartilhar conosco aqui a sua experiência, tá falando de tudo que você conseguiu chegar. Não foi fácil, eu imagino para você que não foi, mas hoje você está aí forte, você olha para frente e o gigante é uma pedrinha, né? Você é igual Davi, né? Pera aí que eu vou tacar uma pedra em você aqui. Já realizei vários sonhos, graças a Deus vou realizar muitos outros, e é isso. Jéssica, um conselho que você daria para uma moça que está agora, que vive passando o dedo na timeline, ela tem o sonho, mas fica só no sonho. Qual dica você dá para ela realizar esse sonho que é empreender, abrir o seu negócio, ser independente, alcançar a sua liberdade financeira? Qual conselho você daria para essa mulher que vai estar se assistindo agora? Eu peço para você olhar para ela aqui. Primeiramente, não deixar o sonho só no papel. Sim. Né? Esse é o primeiro passo antes de qualquer coisa. Você tem um sonho, você tem que ir literalmente atrás dele. E buscar como que eu faço para realizar esse sonho. Eu tenho que adquirir conhecimento
né? E se eu adquirir o conhecimento, o que eu faço com o conhecimento? Não adianta só também, é aquilo que eu falo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim: quanto mais conhecimento, mais poder você gera. Só que você tem que saber o que você vai fazer com esse conhecimento. Porque não adianta você só adquirir e ficar lá absorvendo. Não. Você tem que botar em prática tudo o que você aprendeu. Meu Deus, que forte, Entendeu? hein? Então, assim, primeiramente, você vai ter um sonho, tira da cabeça, coloca no papel e do papel bota pra frente. Meu Deus, que forte, hein? Rapaz, foi rápido, parecendo a Tramontina. Você pode repetir essa frase no final? Gostei, gostei. Se você tem um sonho, tira da cabeça, bota no papel e do papel vai pra frente. Não deixa ali, não. Então é isso, meu irmão. Se você e minha irmã que chegou aqui, já manda para sua amiga que está aí querendo empreender, mas está esperando, não, eu quero saber o tempo certo. Manda para ela. Vamos estar chamando mais convidado aqui para estar falando sobre empreendimento, estar falando sobre superação, sobre vencer, sobre prosperar e o melhor de tudo, você caminhar com Deus, porque no momento difícil a Jéssica só saiu desse momento porque ela teve temor a Deus e estava sensível a ouvir a voz do Senhor. Então, que você fique também assim sensível a ouvir a voz do Senhor, que o mais interessado em tirar você da situação que você está é Deus, do mesmo jeito que Deus era o mais interessado em trazer a Jéssica hoje para o lugar onde ela está. Então, o mais interessado em querer ver a sua felicidade, a sua prosperidade é Deus, por isso que lá em Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: eu sei o pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que você tanto quer. O fim que você quer, o seu Deus sabe. E é esse fim que Ele quer te dar, um fim feliz, um fim próspero, uma vida maravilhosa. Então, se você não entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, você está perdendo tempo. Entrega que você vai viver as maiores coisas da sua vida. Jéssica, você pode falar suas redes sociais, o pessoal te seguir, te acompanhar? O meu Instagram, ele é Jéssica Nas, com 2S no final e um underline. Pode me seguir lá. Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim no direct. Vai ser um prazer respondê-las e ajudá-las também. Meu Deus. Irmãos, e aqui, se você chegou até aqui, como de costume, para você ter uma manhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.